Bastidores do Poder, às 5 horas e 14 minutos. Chapa Lula-Alckmin. O quanto isso vai para frente, o quanto isso agrega ou traz prejuízo para as eventuais campanhas dos dois candidatos. Assunto agora para o Cláudio Humberto, direto de Brasília. O que você tem para contar para o nosso ouvinte sobre essa história, hein, Cláudio? Olha, Thaís, a impressão que dá é que eles próprios não sabem não ainda, né? Até que ponto isso ajuda ou se prejudica, né? A gente vê as diversas candidaturas tentando articular chapas, né? Alianças que possam construir uma chapa vencedora, né? Todo mundo tem esse objetivo. Por exemplo, na área do governador de São Paulo, João Dória, tem muita gente entre os seus apoiadores que já nunca defenderam e hoje defendem menos ainda, hoje são mais refratários à ideia de Sérgio Moro como vice do João Dória. Por quê? Porque os dois basicamente atuam na mesma área, quer dizer, aquele eleitor de Sérgio Moro, enfim, já será o eleitor do João Dória se ele conseguisse viabilizar, apresentar melhores números, etc., no decorrer da campanha, né? Então, por essa razão, ele já se reuniu, inclusive, com a senadora Simone Tebet na semana passada, posaram para fotos, de mãos dadas, com aquele ar de confiança que é próprio dos pré-candidatos, etc. Você vai para outras candidaturas, você vê que nem se fala nisso ainda, porque são candidaturas ainda muito carentes até de otimismo, né? São candidaturas postas, mas assim, você pega Ciro Gomes, esse aí está mais preocupado em se livrar da acusação de corrupto, né? Que afinal de contas é essa a suspeita que pesa sobre ele e os irmãos lá na gestão do dinheiro público no Ceará, do que propriamente em tentar imaginar uma forma de encontrar um vice que o ajude a decolar, né? Ele continua ali naqueles números de sempre das intenções de voto, né? Nas 3 candidaturas anteriores foi mais ou menos a mesma trajetória, a mesma limitação. A gente vê também, por parte do presidente Jair Bolsonaro, ali uma decisão. O general Hamilton Mourão não vai mais ser o seu companheiro de chapa e ele já disse isso, né, que vai procurar um vice que agregue mais, que traga votos. Acho que os dois respiram aliviados, né, Cláudio? No caso do general? Isso, general tanto Mourão? O presidente quanto o general, né? Eu acho que o general Mourão está louco para continuar vice, né? O problema é que o presidente Jair Bolsonaro não considera que ele agregue, né? Agregue mais do que um outro vice que ele certamente imagina, um vice do Nordeste, talvez uma mulher nordestina, mas o candidato mais forte neste momento, aquele nome mais citado dentro do Palácio do Planalto, é o do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele é jovem, é bonitão, é do Nordeste, é lá do Rio Grande do Norte, enfim, tem ajudado muito na articulação política do governo no Congresso, é um sujeito muito articulado politicamente, é do Centrão, enfim, tem ali vínculos com o Centrão, portanto é o nome mais forte neste momento, é o de vice de Bolsonaro, seria o do ministro das Comunicações, Fábio Faria, mas isso ainda falta bater o martelo. Por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro já divulgou, inclusive nas suas redes sociais, apoio ou festejou, digamos assim, a ideia de que Fábio Faria venha a ser o vice do pai dele, né, em 2022. E o ex-presidente Lula, durante esse jantar, um jantar que foi organizado por advogados de inocentes da Lava Jato, né, aquelas figuras que dizem, juro que sou inocente, né, enfim, advogados dos ladrões lá da Lava Jato, esses advogados que chamam Grupo Prerrogativas, né, que foi criado exatamente para reclamar de prerrogativas de defensores dos acusados da Lava Jato, organizou um jantar para o ex-presidente Lula, ao qual compareceu Geraldo Alckmin. E aí você percebe na fala de um e de outro que as coisas estão muito soltas ainda, né? E o ex-presidente Lula, inclusive, deixou praticamente muito claro assim, que ainda está distante de uma definição sobre, afinal de contas, quem vai ser o seu vice. Ele parece ser menos enfático agora do que já o foi há poucas semanas atrás, em relação à ideia de Geraldo Alckmin como vice. De qualquer maneira, só a especulação de ter Geraldo Alckmin como vice já queimou qualquer outra possibilidade
eleitoral de Geraldo Alckmin. Lula é muito esperto e nisso aí, olha, no PT não tem ninguém mais, não tem político mais sabido do que ele, né? Então, assim, se não for o Alckmin, o vice, esse já está, digamos assim, com o carimbo na testa. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula durante esse jantar. Bem, eu tenho que respeitar o Alckmin, que o Alckmin deixou o PSDB, ele ainda não tem partido filiado, ele vai se filiar a um partido político, eu não sei qual é o partido que ele vai se filiar, e quem vai dizer se a gente pode se juntar ou não é o meu partido e o partido dele. Então nós temos que ter paciência. Conversa mole, né? Quem vai definir o vice dele é ele próprio, né? É o próprio presidente Lula no Partido dos Trabalhadores, ninguém faz nada que ele não queira. Ou por outra, se ele quiser alguma coisa, será feito. É assim que funciona desde sempre, né? Desde quando ele foi presidente pela primeira vez. E aí a situação fica ainda mais indefinida quando você ouve Geraldo Alckmin falando durante esse jantar do fim de semana em homenagem ao ex-presidente. Vamos ouvir. O processo ainda está começando, agora é hora de ouvir bastante, de conversar bastante, hora de grandeza política, hora de espírito público, hora de união. Vamos aguardar. Pois é. É um nada, né, Cláudio? É hora de grandeza, de união, vamos esperar. É a conversa mole de sempre, né, nessas ocasiões, né? Aí é hora também de lembrar, né, de ter um pouco de memória, assim. Então, muita gente diz que brasileiro tem memória curta, né? Mas a internet não deixa que que essa verdade se estabeleça para sempre, né? Nada como um dia após o outro, como eu disse no Gente mais cedo, com a internet no meio monitorando tudo, né? Vamos ouvir o que dizia Geraldo Alckmin, do ex-presidente Lula, agora, há, 2 anos, 3 anos atrás, né? Algum pouco tempo atrás. Vê o que ele considerava Lula um criminoso. Vamos lá. A audácia dessa turma, depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Você vê que na minha terra tem uma expressão muito boa que chama esse tipo de gente de cara lisa, né? Cara lustrosa, né? Mais ou menos isso que a gente acha ou que julga dos políticos. Eles são capazes de dizer coisas horrorosas uns dos outros e no dia seguinte estão aí um paparicando o outro querendo cavar um lugar de vice, o outro, enfim, jogando a isca, aquelas coisas todas que a gente está habituado a ver em política no Brasil. É mais do mesmo. Esse jeito enfático não combina muito com a imagem pública do ex-governador Geraldo Alckmin. Ele sempre foi ali mais calmo, medindo as palavras, pouco incendiado no discurso. Surpreendeu, inclusive, num debate aqui da Band, quando se posicionou de uma forma muito agressiva. Inclusive, era um debate do segundo turno com o ex-presidente Lula. E isso foi 2006. E se colocou de uma forma tão agressiva que assustou as pessoas, né? E novamente aqui nessa declaração que o Cláudio Humberto traz, é um Alckmin diferente daquele que a gente está acostumado a ver. Me lembro... Aí... Oi, Cláudio. A gente não sabe qual que é o Alckmin verdadeiro, né? Se é aquele bonzinho, né? Se é o Paz e Amor, ou se é esse aí que a gente acabou de ouvir. Picolé de chuchu, mas é maldade, né? É maldade. Mas agora eu acho que ele tem uma capacidade enorme de dizer muita coisa sem dizer nada, então agrega pouco mesmo. Eu acho que o grande desafio do Alckmin eu acho que é exatamente o de demonstrar o tamanho dele, né? Qual é o tamanho político dele?